Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Dentro aí do nosso estudo sobre nosso credo, o símbolo da nossa fé, nós estamos estudando então sobre o Filho de Deus, que foi encarnado e nasceu da Virgem Maria. Então estamos estudando a parte da Virgem Maria. Quer dizer, estamos estudando primeiramente a sua Imaculada Conceição. Então nós estamos no Catecismo da Igreja Católica, naquele número em negrito que fica do ladinho da folha aí. Hoje nós vamos entrar no 491. Nosso último programa estudamos o 490. Mas é a sequência, né? Porque nós estamos estudando que ela foi enriquecida de dons, dos dons do Espírito Santo, né? Foi enriquecida, vimos isso ontem, que ela foi aí ornada de ouro, né? Como a Arca da Aliança, por dentro e por fora. Não é isso que nós vimos? Muito bem. E hoje o 491 vai dizer o seguinte, que ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, que foi cumulada de graça por Deus, como disse o anjo Gabriel a ela, né? A ave cheia de graça, não é? Que é caritomene, aquela palavra em grego, né? Quer dizer 100% de graça, né? Totalmente cheia da graça. Então, essa Maria foi redimida desde a concepção. Bem, o que é ser redimida? É aquilo que eu expliquei ontem, né? O próprio sangue do filho dela, derramado na cruz, seria muitos anos depois, mas este sangue, por ele ser divinizado, ser o sangue de Deus, né? E de homem, Deus não tem sangue, mas o homem tem. Então, por isso que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porque ele, como homem, tem sangue. Só que esse sangue foi divinizado, porque ele também é Deus. Está no mesmo corpo. Existem duas naturezas, mas numa só pessoa de Cristo. Num só corpo existem as duas naturezas. Então aí está. Então este sangue do filho dela, que viria depois de muitos anos, como expliquei ontem sobre o milagre da antecipação. Então este sangue que não está num contexto temporal, então ele consegue, claro, redimir todas as pessoas que vieram antes de Cristo. Aquelas que morreram na esperança do Messias, acreditando em Deus, acreditando nesse Messias que deveria vir, então morreram assim, estavam na mansão dos mortos, aguardando a vinda do Senhor. Então, por isso que Jesus, quando ele ressuscita, então, ele vai visitar a mansão dos mortos. Depois que ele vai aparecer para Santa Maria Madalena. Mas primeiro, ele foi visitar a mansão dos mortos. Isso é o que a nossa igreja acredita firmemente, tanto é que está no nosso credo, não é? Bem, então vamos lá. Ao longo dos séculos, então, a igreja tomou consciência de que Maria, acumulada de graças por Deus, foi redimida desde a concepção. O que é ser redimida? Então, redimida vem de redenção. Redenção vem de compra, de resgate. Jesus, por exemplo, o sangue de Jesus nos compra de Satanás, ele nos compra na hora do nosso batismo. Porque se você não é batizado, você ainda está sob o domínio do mal, porque você foi concebido no pecado original. Então, todas as criaturas humanas são concebidas no pecado original. E nascem assim. Já nascem para morrer. Quer dizer, a morte está dominando ali a pessoa firmemente. E o reino do mal está instalado na pessoa. E o dono do reino do mal é Satanás. Então, até então, o anjo que nos guarda é Satanás. Nos guarda para ele. Na ocasião do batismo, Jesus nos compra de Satanás. Isso está muito bem explicado na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Ali diz que tinham um documento escrito, as prescrições desse documento nos condenavam.
Então, quando você é gerado no ventre da sua mãe, no dia da sua concepção, querido irmão, querida irmã, é editado um documento. Isso tudo estou falando na parte espiritual, aí nós não sabemos nada disso, não vemos nada disso. Então, mas é editado então é escrito, melhor dizendo, é escrito um documento dizendo, bem, esse sujeito aqui, que vai se chamar Luiz Carlos, então ele agora ele está fadado, né? O destino dele é a morte. Seu proprietário é Satanás, etc. Muito bem. Foi emitido um documento quando eu fui concebido, por causa do pecado original. Na ocasião do meu batismo, do seu batismo, que você é a mesma coisa, né? Então, aí Jesus nos compra de Satanás a preço de sangue. A moeda de troca não é dólar, não é euro, não é real, ou qualquer outro dinheiro que você tem aí, ou também não é ouro, não é diamante, não é pedra preciosa. A moeda de troca, que tem valor, nesse caso, é o sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus tem valor. Por exemplo, você vai no supermercado comprar óleo. Óleo. Ok? Então, você paga pelo preço daquele óleo. Então, Jesus nos comprou, o dinheiro que ele comprou é o sangue dele. Isso que interessa no mundo espiritual. É o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro imaculado, Cordeiro sem mancha. Ok? Então, ele nos compra na ocasião do nosso batismo. Então, quem não é batizado não é comprado de Satanás. Mas na ocasião do nosso batismo, quando Jesus nos compra, o que diz São Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 2? Diz que aquele documento que estava escrito contra nós, contra mim, contra você, no dia do nosso batismo, ele é destruído. Por que ele é destruído? Porque ele é pregado na cruz de Cristo. Muito bem. O que aconteceu com Nossa Senhora? Nossa Senhora, então, para não ser concebida com o pecado original, então o sangue de Jesus, o filho dela, compra Nossa Senhora antes dela ser concebida. Ok? Então, isso que o catecismo está dizendo aqui. Então, ela foi redimida desde a concepção. Desde a concepção, Jesus já... Porque é o seguinte, é na nossa concepção. Então, vamos lá. Vamos explicar isso. Quando é que entra o pecado original na minha vida, na minha história? Ok. É assim. Nós somos um sujeito composto. Então, todo ser humano é um sujeito composto. Por exemplo, os anjos não são sujeitos compostos. Eles têm a natureza angélica e na natureza angélica não tem carne, só tem espírito. Então, eles não são compostos, eles são uma natureza única e que não tem composição, é de uma coisa só. Então, os anjos são somente espirituais. Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são também de uma natureza só. Eles são totalmente espirituais. Já o ser humano é composto. Por quê? Porque o ser humano tem o espírito e tem a carne. Bem, e quando é que entra o pecado original na nossa vida? Bem, o nosso espírito, que é a nossa alma, já foi criada no coração de Deus em toda a eternidade. Eu sei que é um mistério, eu sei que é difícil entender isso, mas nós já estamos no coração de Deus desde antes de qualquer coisa ser criada. Você já era amado por Deus, amada por Deus, estava no coração de Deus. Muito bem. Deus já tinha você no coração dele. Quando nosso pai, né, seu papai e sua mamãe têm a relação sexual e o pai envia os cromossomas, os 23 pares de cromossomas que se juntam com os 23 pares de cromossomas da mãe. Forma a primeira célulazinha através do sêmen do marido, foi enviado esses caracteres de genéticos, né? Então, foi enviado através do sêmen, encontrou ali no útero, então, encontra ali a genética da mulher, junta-se esses 46 pares de cromossomas, junta-se e é formada a primeira célula
humana. Dentro dessa primeira célula humana, que é invisível ao olho nu, precisaria de microscópio para enxergar, ali está tudo que você vai ser como gente, como ser humano. Tudo ali. Cor da sua pele, tipo de cabelo, seu cheiro, cor dos seus olhos, enfim, toda a sua parte orgânica, não espiritual. Parte orgânica, que é todo o seu organismo, está tudo ali. Ok? Se vai acontecer, se vem pela parte genética, né? Doenças. Se vem pela parte genética, doenças. Algum problema disfuncional, problema mental, que a criança já nasce. É naquele instante que acontece tudo isso. Não é? Tá, muito bem. Nesse instante que formou a primeira célula, o Pai do Céu, que nos tem no coração dele, nos envia a nossa alma, que é o nosso espírito, que é o que você é como gente, como pessoa, personalidade, caráter, etc. Então, tudo isso está na sua alma, que é também chamado espírito humano. Quando o Pai envia esse espírito humano puro, santíssimo, puríssimo, porque está no coração de Deus, não tem pecado, não tem nada. Quando este espírito que é você, muito bem, entra nesta primeira célulazinha, ali o seu espírito se une com a carne, formando um ser humano, já na primeira célula, você já é um ser humano completo, só falta desenvolver, claro, né? Mas já é um ser humano completo. Está tudo ali dentro. Seu braço, sua perna, suas unhas, cabelo, tudo que você é. Está tudo ali dentro. Muito bem. Quando essa alma, esse espírito humano, então, penetra nessa primeira célulazinha, ali acontece a contração do pecado original. Então, aquela célula que se formou com o espírito, formou um ser humano. Bem, aí é ser humano? É um ser humano. Então aí contrai o pecado original, porque todo ser humano, por causa de Adão e Eva, terá sua natureza decaída por causa do pecado original de Adão e Eva. E é neste momento. Por isso que a igreja luta tanto contra aí o caso de aborto, até a pílula do dia seguinte. Então, por exemplo, né? Então, a mulher ela teve relação e estava fértil. Então, muito bem, ela então gerou ali a primeira célulazinha, porque estava fértil, não tem como. A mulher vai gerar a primeira célulazinha. Que já estou dizendo, recebeu a alma do céu naquele momento. A mulher está dormindo, nem sabe disso. Teve a sua relação sexual, vamos supor que foi dormir. Está acontecendo tudo isso, ela não sabe. Ok? Então se torna um ser humano que já veio a alma do coração de Deus, já veio o espírito humano do coração de Deus, não é? Já formou um ser humano completo e já contraiu o pecado original. Está tudo ali. Aí no dia seguinte, ela percebe então que ela está fértil, que ela pode ficar grávida, ela fala, bom, então acho que eu engravidei essa noite. Então ela vai tomar a pílula anticoncepcional, que é a pílula do dia seguinte, chamada pílula do dia seguinte, que é a pílula abortiva, para tirar aquele ser humano que está completo. Ah, mas é só uma célulazinha, Luiz Carlos, não tem bracinho, não tem perna, não tem cérebro, não tem nada. Querido irmão, querida irmã, olha, tanto é que é um ser humano completo, que na primeira célulazinha, que é um ser humano completo, ele contrai o pecado original. Por isso que é um ser humano completo. Isso que é claro que quem não entende isso, não sabe disso, vai dizer, não. O ser humano, depois de tantas semanas, se torna um feto. E começa a dar nomes e etc. Ah, então pode abortar, sim, até 3, 4 meses, não tem problema nenhum. Então, claro, essas coisas do mundo vão entrando e interferindo, claro, na proclamação da doutrina católica. Claro, vão interferindo.
vão massacrando, vão pisando, vão destruindo, não vão dando importância. Essas pessoas não sabem espiritualmente o que está acontecendo, elas não sabem. Então, no instante da concepção, olha o que estou dizendo, no instante da concepção, a alma, o ser humano que está ali, contrai o pecado original. Por isso que Nossa Senhora foi livrada do pecado original no ato da concepção dela, né? Quando o pai e a mãe dela conceberam Nossa Senhora, a primeira célulazinha de Nossa Senhora. Naquele momento, o sangue de Jesus lava Nossa Senhora, compra Nossa Senhora. Fala, Satanás, essa daqui não é sua proprietária. Nem comprar, ele não vai comprar, porque já nem é dele. O próprio sangue de Jesus já lava Nossa Senhora e separa ela de Satanás. Ele não tem poder sobre ela algum. Então, para você entender isso, que a concepção de Nossa Senhora, a sua imaculada concepção, né? Imaculada quer dizer concepção sem mancha do pecado. Mas quando é que é a concepção? No primeiro dia, no primeiro momento em que o homem e a mulher têm relação sexual e a mulher concebe. Quer dizer, ela fica grávida. A primeira célulazinha. Então, por isso que a pílula do dia seguinte é pílula abortiva. Ela está praticando um aborto. Está matando um ser humano completo. Veja, como que a igreja ilumina os nossos estudos científicos, ilumina a nossa sabedoria. Ilumina. Por isso que Nossa Senhora foi no primeiro instante. Quando ela foi concebida, o sangue do filho dela já lavou, já cobriu Nossa Senhora. Para o demônio não ter chance de chegar perto. Ok? Porque senão, se o sangue de Jesus não cobrisse Nossa Senhora, ela também estaria fragilizada com o pecado original, tranquilamente. E aí o que aconteceria? Aí o Filho de Deus não poderia vir nela, porque o ventre dela era um ventre manchado. É um ventre onde tem pecado original. Então, como é que o Filho de Deus vai entrar num ventre que tem pecado original? Não tem jeito. Não tem como. Como que ela vai gerar o Filho de Deus no pecado? Como que esse Filho de Deus vai nos salvar do pecado na cruz se ele foi gerado no pecado? É um contrassenso. Veja, são coisas antagônicas, são coisas opostas que não podem se juntar, não é? Então, se ela foi concebida no pecado, não poderia gerar o Filho de Deus que veio para nos salvar. Ok? Então a igreja, quando afirma isso, ela afirma com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, com todo esclarecimento. Quando a igreja afirma a sua doutrina, ela está ensinando a verdade, a mais pura verdade sobre aquela situação. Por isso que o Papa Pio IX, em 1854, não muito longe de nós também, né? Seja aí 200 anos, mais ou menos, ele vai proclamar o dogma da Imaculada Conceição. Aí você vai falar assim, nossa, Luiz Carlos, mas demorou 19 séculos, 1900 anos para a igreja proclamar isso? Por que ela não proclamou antes? Porque não houve necessidade. Todo mundo sabia, todo mundo acreditava, todos os fiéis, os padres da igreja, né, a patrística, que é a tradição da igreja, toda a tradição acreditava, sabia, ensinava, pregava sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. A igreja toda já pregava isso, todo mundo sabia. Mas ela foi proclamada como dogma, porque neste momento, no século XIX, começou aí uma afronta a Nossa Senhora. Uma afronta. Principalmente por causa do protestantismo. O protestantismo sempre pregou, não é? Eu não sei como, por que eles fazem isso, mas sempre pregaram que Maria não é santa coisa nenhuma, e que ela teve outros filhos, inclusive, que está na Sagrada Escritura, mas é porque não entendem o que está na Sagrada Escritura, não estudam o aramaico, o hebraico, o grego, então vão falando coisas erradas.
Não estudo a cultura dos povos da época. Nós temos que estudar a cultura para entender a Sagrada Escritura. Não é assim, eu pego a palavra, leio e interpreto do jeito que eu quero. Isso é fundamentalismo. A Igreja Católica nunca foi fundamentalista, nunca será fundamentalista. Quem é fundamentalista são aí os nossos irmãos protestantes que interpretam a Bíblia ao pé da letra. Não vão fazer aí a exegese, o estudo linguístico da palavra que está ali. Por que foi escrito daquele jeito? Para quem que foi escrito? Qual era a cultura da época? A geografia, onde estava? Onde Jesus estava? Onde Maria estava naquele momento? Qual estado, qual país, qual cidade, qual situação? O que estava acontecendo? Quem estava no reinado? Quem era o rei? Quem era o imperador romano? Enfim, tudo isso faz parte da exegese. E nós temos que estudar tudo isso. Nós aqui que ensinamos, nós temos que saber tudo isso, claro. E nós estudamos para isso, sim, é verdade. Mas a pessoa que pega a palavra de Deus e interpreta ao pé da letra, quer dizer, do jeito que está escrito ali vai interpretando, isso chama-se fundamentalista. E a igreja não pode ser fundamentalista de jeito nenhum, estava dizendo, não é? Por isso que ela estuda muito e vai dizendo, proclamando as verdades. Aí você pode falar assim, mas como um protestante fala, mas não está escrito ali na palavra de Deus que Maria foi concebida sem pecado original. Sim, é verdade, não está escrito mesmo. Explicitamente não, mas implicitamente está. Por quê? Porque a gente chega à razão que se o sangue de Jesus, que ele recebeu de Maria, este sangue que foi divinizado depois por ele, foi derramado na cruz, como que este sangue poderia ser um sangue de uma pessoa pecadora? Primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus veio para nos livrar do pecado, de Satanás e da morte. Se ele fosse gerado num ventre pecador, ele nasceria sujeito ao pecado original. E nascendo sujeito ao pecado original, ele nunca poderia nos livrar do pecado original. Então são coisas, é a mesma coisa você pegar uma matemática. 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 nunca será 3. Nem 0, nem 4, nem 10, nem 1000. 1 mais 1 sempre será 2. Então por isso que eu digo que as coisas que a igreja vai nos ensinando, ela tira das entrelinhas do evangelho. O que é entre as linhas? Tem a linha de cima e a linha de baixo. No meio da linha é o que não está escrito explicitamente, quer dizer, não está escrito abertamente, mas está implícito. Não tem como. Não tem como a igreja católica ensinar outra coisa. Não tem como. Porque ela é a única igreja de Cristo, a única igreja que ele fundou. E ela tem que sempre pregar a verdade. Ela nunca pode pregar a mentira, ensinar coisas erradas. O dia em que a Igreja Católica ensinar alguma coisa errada a respeito de duas coisas, somente duas: doutrina e moral. Doutrina e moral. No dia em que a Igreja Católica ensinar coisa errada sobre a doutrina e sobre a moral cristã, ela deixa de ser a única igreja de Cristo. Daí Cristo perdeu a igreja dele. Para isso que Jesus envia o Espírito Santo para ficar eternamente com a igreja. E esse Espírito Santo, ele dá um dom específico à igreja, específico. É um dom de garantia. Sabe, quando você compra um produto numa loja, e aí você compra lá um celular, uma batedeira, um ventilador, sei lá o quê. Vem com a garantia. Fala, esse produto tem garantia. Garantia de 1 ano, 2 anos, 5 anos, sei lá. Então, tem garantia, muito bem. É até passageira essa garantia, mas tem. Porque é um produto legítimo. Se quebrar, você vem aqui, a gente conserta de graça, etc. Ou troca, dá outro, muito bem. Na igreja, acontece o seguinte. O Espírito Santo é a garantia, por isso que o Espírito Santo está na igreja. Ele é a garantia
de que a Igreja Católica nunca poderá ensinar qualquer coisa errada sobre doutrina e sobre moral. A Igreja Católica pode errar em muitas coisas, como já errou. Porque são seres humanos, afinal de contas, que estão tomando conta da igreja, inclusive eu e você. Então nós pecamos, nós erramos, sim, nós somos igreja. Mas em questão de doutrina e moral, é uma coisa maravilhosa. O Espírito Santo não permite, olha que coisa. Todo mundo pode errar em doutrina aí, qualquer religião, pode contar coisa errada, falar coisa errada. Não é com o Espírito Santo o negócio. O negócio do Espírito Santo é não deixar que a Igreja Católica, a única igreja fundada por Cristo, ensine coisa errada. Por isso que, aproveitando o gancho aqui, a Igreja Católica goza de um benefício que se chama dogma, é um dogma, da infalibilidade papal. Infalibilidade papal. O que é isso? Que o Papa, ele não pode, junto com o seu colégio cardinalístico de cardeais e com o seu colégio episcopal, que são os bispos, eles, o Papa e esse pessoal todo aí, não pode errar em questão de doutrina e de moral. E esse dom é dado pelo Espírito Santo. Não pode errar, não pode errar, não pode errar. Então só ensina a coisa certa. Entende? Por quê? Porque a igreja fala em nome de Cristo. Agora, você já viu Cristo falando besteira? Você já viu Cristo falando mentira, meu irmão, minha irmã? Cristo ensinou alguma mentira aqui no Evangelho? Não, claro que não. Ele é o Deus da verdade. Inclusive, ele fala, eu sou a verdade. Pois bem, a igreja ficou no lugar de Cristo. Cristo instituiu a igreja para ficar no lugar dele, porque ele tinha que ir embora. Ele tinha que ascender aos céus. E de fato ele foi, está sentado à direita do Pai. Como ser humano e como Deus está lá. Ele está aqui na palavra, está aqui nos sacramentos, ele está aqui na pessoa do Padre, está em você, está em mim, ótimo. Mas como ser humano, como Deus, ele está sentado à direita do Pai, não tem como. Então ele criou a igreja para ficar no lugar dele. Daí ele diz assim para Pedro, Pedro, presta atenção, Pedro. Tudo que você ligar aqui na terra, eu ligo lá no céu. Quer dizer, quem você batizar aqui, está batizado. Tudo que você desligar aqui, Pedro, eu desligo lá no céu. Quer dizer, se você perdoou o pecado de alguém, eu perdoo também. Mas se você não perdoou, Pedro, eu também não perdoo. Olha que coisa. Por isso as pessoas que não se confessam com o sacerdote não tem garantia de perdão. Não tem. Não adianta querer inventar outra coisa porque não tem. Porque sacramento é sacramento e com sacramento não se brinca. E todos os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo. Não foi instituído por Pedro, por Paulo, por Papa Bento, Papa João Paulo II, Pio XII, não. Todos os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo. Então é isso, querido irmão. Por isso que a igreja não tem medo, né, de proclamar esse dogma. Eu vou ler aqui uma parte, então, da bula desse dogma. Diz assim: a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, olha, no primeiro instante, no momento em que o sêmen do pai dela chegou no útero da mãe dela e formou a primeira célula. Isso chama-se primeiro instante. Vou recomeçar. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça, quer dizer, por uma graça única, e privilégio de Deus onipotente, que pode todas as coisas, por isso que ele pôde pegar o sangue do filho dele e lavar Nossa Senhora, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original, em virtude do filho dela, não em virtude dela mesma, mas em virtude do filho. Então, o sangue do filho lava a mãe dele.
Para ele poder nascer puro da mãe dele. Tá entendendo isso? Dá para entender assim? Então, o filho teria que nascer da mãe dele. Como que ele ia nascer de um ventre pecador? Então, ele mesmo limpa a Nossa Senhora para poder nascer de um ventre limpo. Então, é isso que essa bula aqui, a primeira parte da bula, está aqui dizendo para nós. Ok? Bem, querido irmão, querida irmã, então nós vamos aí continuar falando um pouquinho no nosso próximo programa, que já deu o nosso horário, não é? A partir do número 492, vai dizer esta santidade inteiramente singular, quer dizer, única, não existe outra igual Nossa Senhora. Não existe. Na face da terra, não existe um ser humano igual Nossa Senhora. Ela não é deusa, não é divina? Não, de fato não é. Mas abaixo de Deus, abaixo da Trindade, não tem ninguém maior que Nossa Senhora. Ah, mas e os anjos? Maria é superior aos anjos, porque ela gerou o Filho de Deus. Nenhum anjo gerou o Filho de Deus. Entende isso? Bem, vamos encerrando pedindo Nossa Senhora, então, nossa querida mãezinha, que ore por nós, para que possamos ir estudando juntos, né? Essas coisas maravilhosas da nossa igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.